Bom dia a todos. Então, hoje estamos continuando trabalhando o texto da Marilyn Strother, que é o gênero da dádiva. Hoje a gente vai para o segundo capítulo da introdução, que se chama Um Lugar no Debate Feminista. A referência completa fica na descrição do vídeo. Então, a gente vai fazer nossa primeira rodada e a gente vai começar, então, pela Daniele. Daniele, o que você achou do texto? Eu achei legal, eu achei ele monotemático, só tá falando sobre feminismo. Eu achei que foi interessante a comparação que ela fez com um método da antropologia, né? Que eles... peraí. Assim, ó, o feminismo, ele tenta escutar todas as vozes das mulheres, é só necessário você ser mulher, sabe? Tipo assim, meio que não importa o que aquilo tem de comum. O que importa mesmo é você, abre aspas, ser humano, entendeu? Como seria, tipo assim, para você pesquisar na antropologia, bastaria você ser humano. Se não me engano, aqui no método da comparação, você meio que junta as coisas e... Vê aí, professor, se estou falando certo. Junta as coisas e meio que ignora as vozes isoladas. Você quer achar unidades, né? Já no feminismo você busca as pluralidades, tá certo isso? Sim. Não é isso, então terminei meu comentário. Tá bom. E você, Bárbara? Professor, ainda não estou pronta para fazer meu comentário, posso esperar? Claro que você pode. Mas o comentário da Daniele me representou. Tá bom. E você, Verônica? Eu não li o capítulo todo, eu li só metade do capítulo, no meu tempo de ler tudo, mas eu gosto dessa autora. Eu já tive a oportunidade de ler vários outros capítulos do livro em outras matérias, e eu acho que ela traz um debate bem bacana, apesar de eu achar que ainda é um pouco eurocentrada. Ela traz essa questão, nesse capítulo, ela coloca umas frases que eu acho legais, assim, que é um outro olhar sobre o feminismo, né? Que ela coloca que o feminismo é, na verdade, uma luta política, né? Não é sobre um grupo minoritário, mas sim sobre sobre um combate à injustiça social e tudo mais. Enfim, eu também não estou pronta para fazer esse comentário, mas eu estou aqui. Tá bom. E você, Axa? Professor, assim como a Verônica, eu também consegui ler metade do capítulo, tanto é que eu perguntei aquela hora qual era o texto, né? Mas o que eu consegui ler, uma parte que eu achei interessante e que às vezes a gente tem noção, mas quando a gente lê, a gente toma uma noção maior, é quando ela fala que, tipo, as partes, né, no caso, as linhas do feminismo, elas não se juntam como parte de um todo, né, mas são mantidas, tipo, coevas no interior da discussão. E eu concordo muito quando ela fala que isso produz uma sensação de ausência de perspectiva. Cada um falando de uma coisa e acaba que... Peraí, uma ausência de perspectiva, você falou? Ela fala no texto, né? Ela fala assim: a ilusão ótica de manter entre nós muitas perspectivas, ao mesmo tempo, acaba produzindo uma sensação de ausência de perspectiva. Eu achei isso assim muito interessante, porque eu acho que diante dos embates, debates que existem entre as linhas que o feminismo tem, né, que são muitas, a gente acaba meio que se perdendo no debate em relação ao que a gente tem em comum, sabe? Enfim, por enquanto é só isso. Tá bom. E você, Guilherme? Eu achei o texto, como foi a Bárbara que falou, um pouco eurocentrado, assim, né? Fiquei um pouco, no começo, fiquei um pouco pé atrás, principalmente quando ela falando sobre etnicidade, eu não entendi o que ela estava querendo se referir com etnicidade, assim. Mas, assim, tem várias partes interessantes. Eu senti falta
Porque eu acho que o debate atual da antropologia é muito sobre as interconectividades. E não é esse o nome, mas acho que vocês entendem, né? É sobre você entender, né, como que as relações de gênero, de raça, de classe, elas estão todas interconectadas, né? E aí essa percepção não me fez conversar muito com ela, principalmente quando ela fala sobre os debates marxistas e os debates feministas, né? Tendo esse embate entre esses dois discursos, assim. Porque eu posso não ter entendido direito, né, também, assim, mas eu fiquei um pouco confuso, assim, porque tem que ter esse debate entre só existir essa perspectiva, só existir essa perspectiva, e se criar um pensamento que vá levar em conta essas duas visões, né? Eu acho que é algo que a gente tem mais... existe mais a modernidade, né? E aí, depois ela vai trazendo... Guilherme, não entendi. Você está dizendo, você não entende por que um debate tem que ter várias perspectivas? Ou por que Não, essas não. perspectivas têm que Eu não ser... entendo por que tem que ser. Ela apresenta, lá no começo do texto, por que tem tanto esse conflito entre o feminismo e o marxismo, né? Por que você só pode ver as maneiras, você só pode ver as relações sociais através de uma visão entre as classes ou de uma visão entre o sexo, né? Entre essas duas relações, né? Porque eu entendo que no debate hoje em dia se tem uma visão mais holística, né? Eu posso estar errado, eu posso estar me confundindo, né? Mas eu entendo que essas duas partes, principalmente numa visão da antropologia, são relevantes para você entender a nossa sociedade atual. E aí sei lá, eu não entendi muito bem o que ela estava querendo trazer trazendo essas duas visões antagônicas, muito entre aspas, de certa forma. Mas eu achei muito interessante quando ela vai falando sobre antropologia feminista, ela fala sobre Donna Haraway, e ela traz esse conceito do ciborgue, porque é um conceito que eu acho mega interessante, acho muito que traz muitas perspectivas para a gente pensar diversos conceitos, né? Então, achei essa parte muito interessante. Tem umas outras coisas que eu quero falar, mas no decorrer da aula eu posso trazer. Tá bom. Rodrigo, e você? Então, eu tive uns problemas para ler, professor, então meio que eu fiz uma leitura dinâmica. E aí, então, tipo, eu não consegui pegar muitas coisas assim, mas de começo acho que é uma coisa um ponto que a gente deveria conversar, não sei se também tem tanta relação com a aula em si, mas que foi o da Luiz falou, né, sobre a questão lá do termo do homem ciborgue, etc. E que eu acho que é muito interessante e abre tipo margem para muita discussão, né? Porque envolve uma série de perspectivas que a gente não tinha, tipo, é muito recente, assim, historicamente falando, né? E aí eu não sei, eu também fiquei um pouco assim inquieto com o que também o da Luz falou, que é a questão para mim ela coloca em caixas. Assim, eu não sei se é de uma forma didática, se é para tentar facilitar a compreensão, né? Mas ela coloca tipo assim, ela trabalha várias perspectivas, só que parece que ela trabalha perspectivas isoladas. Alguém falou também antes, acho que foi a Axa que falou, né? Ai, como é que é? Enfim, dessa questão de multiplicidade de correntes e de pensamentos, aí você meio que perde o foco. Eu não sei se é por uma questão também de tempo, mas, por exemplo, dentro dos grupos, né, identitários que tem, isso inclusive é uma coisa que eu queria depois, do decorrer da aula, a gente conversar, né? Que é do tipo, isso é uma ideia que, pelo menos até onde eu
vi, né, tipo, nos debates e tal, não é mais um problema. Eu entendo que já foi. E aí talvez seja essa questão da temporalidade do texto, né? Qual ideia não é mais um problema? Essa é a questão de, por exemplo, você tem um movimento, você tem um grupo, e dentro dele tem várias correntes. Isso tira o foco do grupo, entende? É esse Hum, ponto específico. Mas, enfim, aí, como eu falei, eu fiz uma leitura bem rápida. Eu não consegui. Eu li a primeira parte, eu li bem devagarzinho, mas depois eu não consegui mais. Mas, enfim, aí vamos seguir. É isso. tá legal. Bárbara, você quer agora finalizar a discussão? Essa primeira rodada? Professor, na verdade, não. Fala, Na você não me verdade, não, interessa, porque não. eu não tô lembrando em que parte do texto eu parei de ler e eu acabei de acordar, eu tô meio lenta. Então tô bem gostando de ouvir, só por enquanto. Tá bom, então. Ok. Aí eu tenho uma pergunta muito singela para vocês. Por que ela passa a falar do feminismo? Qual é a relação disso com o que ela tinha dito no texto, no capítulo anterior? Vocês lembram o que ela tinha dito no capítulo anterior? Então, olha só, eu tenho um comentário subreptício ao que ela está querendo dizer, porque talvez o sentido da sua pergunta eu não seja a resposta, não saiba a resposta. Mas Uhum. é que assim, ó, ela quer trazer para a experiência do Ocidente respostas ou perguntas que ajudem a mudar uma situação que é de subordinação das mulheres pelos homens no Ocidente. Então ela viaja e traz. Foi isso que eu entendi. Ah, sim e não. Sim, essa aí é a perspectiva de um certo feminismo. Não, não é a perspectiva dela. Por que ela está falando do... O que ela tinha falado no capítulo anterior? Vocês lembram? Poxa, vocês não tomaram notas? Vocês não Bom, colocaram... ela coloca a questão de gênero para atravessar a discussão, né? Ela vai mostrar, por exemplo, as incoerências dentro do nosso sistema através de um sistema específico, que é o do de gênero, sem Hum, precisar recorrer a uma questão externa. sim, mas ela não está falando do nosso sistema. Ela está querendo entender outra coisa. Papua Nova Guiné. Ela não está ela não está fazendo um trabalho feminista, uma teoria feminista para falar da nossa sociedade. Sim, ela está falando da nossa sociedade, mas para poder falar de uma outra. E aí como fica? Bom, ela coloca a questão de gênero para mostrar a diferença das categorias que, por exemplo, que a gente cria e a gente, de certa forma, impõe ou poderia impor a uma categoria nativa, né? Então, por exemplo, ela vai discutir a questão de gênero para mostrar que, por exemplo, não faz sentido, talvez, aplicar a ideia de gênero quando a gente conhece para outras, né, Eu acho que sociedades. ela, eu acho que Ah, ela vamos. fala também com a coisa dos presentes, né? Por exemplo, como que o gênero atravessa o gênero como categoria, além dessa que a gente entende de homem e mulher, né? Também, não sei. E ela faz essa crítica dos vários autores que tem muitas pesquisas na Papua Nova Guiné, né? E que ninguém parece que estava parando para observar esse detalhe, assim, da forma Do como as pessoas gênero. estavam lá. Mas o gênero não como esse que a gente entende. O Hum, gênero num outro sentido também mais não. amplo, talvez. Tem muita bibliografia sobre a Papua Nova Guiné. Não, Papua Nova Guiné sobre que aborda especialmente a questão de gênero. Verônica, e aí? Essa conexão é difícil mesmo. E aí, Não sei, Verônica? professor. Não sei. Seguinte, quais eram as proposições do capítulo anterior? Era que pensar as outras sociedades a partir da relação indivíduo e sociedade era exportar as categorias da nossa sociedade, que não necessariamente eram aplicáveis às outras sociedades. Isso não significa que eles não imaginassem alguma coisa coletiva de alguma maneira, mas certamente não a partir dessa distinção que a gente faz entre indivíduo e sociedade. E
A segunda proposição é que tudo isso são metáforas para pensar as outras sociedades. E ela faz uma crítica, então ele vai falar estrutura é uma metáfora, estrutura social é outra metáfora, network é outra metáfora, e aí por aí sucessivamente. E o problema, ela diz, não é utilizar a metáfora. O problema é você confundir a metáfora com o fenômeno. Então, ao invés de você pensar a estrutura como uma metáfora que vai falar, que vai te permitir dizer alguma coisa sobre o fenômeno, você vai utilizar a estrutura como aquilo que está lá, aquilo que existe, que você tem que descobrir, né, como um fenômeno. Bom. Depois, ela parte do princípio da impossibilidade de a gente chegar até o outro, no sentido de representá-lo como ele mesmo se representaria, ou fazer. Então, ou ter uma descrição que seja exatamente equivalente ao outro, né? À realidade do outro. O que a gente tem que fazer é criar nas nossas representações uma complexidade que seja, de alguma maneira, ou dê conta, de alguma maneira, da complexidade do outro, se aproxime dessa complexidade. Então, e aí o que ela vai falar? Vai falar o seguinte, olha, para fazer a crítica, desse modo de ver, não adianta simplesmente eu ir até o outro e esperar que ele critique. Isso é possível, mas isso tem um limite. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar, dentro da minha tradição do Ocidente, uma, vamos dizer assim, uma possibilidade de representação que me permita questionar essa representação dominante da relação entre indivíduo e sociedade, que me permita pensar as relações que eu estou interessado em pensar de uma outra maneira, que me permita criar um outro tipo de complexidade, pensar um outro tipo de complexidade. Fez sentido? Então, o que ela vai? Ela vai no feminismo para procurar o quê? Para procurar, no feminismo, vamos dizer assim, entre aspas, inspiração, ou essa complexidade que ela está procurando, que lhe permita ação. Eu até anotei um pouco sobre isso, ver se complementa o que você está falando. No início do texto, ela fala que o termo sociedade, dentro do feminismo, não é tido como uma entidade transcendental, né, que abrange uma categoria de pessoas, né? Mas aí depois ela fala no seguinte sentido, que o debate feminista ele revela uma posição duplamente problemática, né? Nesse conceito de sociedade. Ela fala, ou a sociedade é assumida como um dado, como um sistema que está além dos interesses da pesquisa feminista, ou é atacada como um locus de uma ideologia masculina que não consegue reconhecer o caráter plural do mundo real. É sobre isso, mais ou menos? É exatamente isso. Essa parte eu coloquei, até destaquei aqui, que eu achei interessante, essa visão dupla de sociedade, né? E realmente faz sentido a segunda, por exemplo, da ideologia masculina, né? Interessante. Então, o que você tem? E a crítica feminina parece ser bem rica justamente por isso que você está colocando aí. Ou seja, a ideia do todo, o que é? É uma ideia de você colocar as partes dentro de uma unidade. Ela vai fazer essa homologia estrutural, eu diria, entre a sociedade, comunidade, e o indivíduo, comunidade. Aí você pode pensar, as diversas facetas do indivíduo compõem o indivíduo. Como as diversas perspectivas da sociedade compõem a sociedade. Então, desse modo, como é que a antropologia tradicional pensa? Ela imagina possível, dentro de uma sociedade,
pluralidade de perspectivas. Mas essas perspectivas, elas estão submetidas a uma unidade, que o antropólogo vê de uma perspectiva que é, ao mesmo tempo, externa a essa, distante dessa realidade. Ela é mais uma perspectiva, uma terceira perspectiva, se vocês quiserem. E o que o debate feminista oferece de interessante? Não é a teoria que está presente no debate, mas é a forma como esse debate acontece. Qual é a ideia central por detrás disso? É que o feminismo, ele representa maneiras de ser das mulheres que estão nesse debate, que se opõem ao masculino e que elas têm em comum, assim, de uma maneira muito, a luta contra o patriarcado. A ideia de que em toda a sociedade você tem uma dominação masculina. Mas, professor, Diga. isso é um debate, né? Essa ideia de que toda sociedade tem uma opressão masculina. Ela até traz, assim, um pouco sobre isso, só que ela não vai tanto a fundo, né? Ela fala um pouco sobre Porque você tem determinismo razão. natural, né? Ela fala um pouco Isso é uma sobre outra isso, mas coisa. Isso é uma outra coisa. Mas a gente já vai chegar ali, me lembra daqui a pouco. O que ela vai falar assim, tudo bem, você tem essa. Hoje você já tem alguma discussão nessa direção, hoje no tempo que ela escreveu, né? Que foi em 90. É isso? É. Mas, de todo jeito, na etnografia da Papua Nova Guiné, você tem claramente o mundo político como o mundo dos homens. Então, ou seja, independentemente se o debate se é universal ou não, a dominação masculina, você tem os dados da Nova Guiné parecem substancializar ou ratificar a dominação masculina. Tudo bem? Então, o que o debate feminista ele apresenta? Ele apresenta justamente a não totalidade como fato central, quase, de fenômeno primeiro. O objetivo não é subsumir todas essas perspectivas em uma perspectiva que as englobe a todas. Pelo contrário, o que você tem é a multiplicação do debate, a multiplicação dos pontos de vista, porque esses pontos de vista representam experiências sociais diferentes. Yes. Axel. Foi sem querer, professor, desculpa. Então, você tem o quê? Você tem essa multiplicação de pontos de vista. E o que dá a unidade? Que elas estão todas dialogando umas com as outras. Elas estão todas se opondo umas às outras. O resultado seria um masculino e feminino na antropologia do debate Não, feminista? isso é uma outra história. Porque o feminismo não se interessa pelo ponto de vista masculino. Embora a antropologia, como ela tem a pretensão, você não pode entender o feminino sem o masculino. São pares, é um par de oposição, né? De oposições. Faz sentido? Então, o que ele vai pensar? Ela vai criticar uma outra coisa. Então o que você tem? Você tem já no feminismo essa ideia da não totalidade, né? Da não união. Você tem esse debate que caminha, faz sentido, um em relação ao outro, mas sem se submeter a uma unidade. Depois, o feminismo supõe
que, ao tratar das relações de gênero, o masculino e o feminino, você está falando de todas as relações, porque elas são centrais em qualquer tipo de sociedade. Faz sentido? Ou seja, em outras palavras, eu não vou falar do todo, de novo. Vou falar do todo para depois daí deduzir as relações de gênero. Vou falar das relações de gênero como maneira de falar das relações em geral, ou das relações daquela sociedade em geral. Por quê? Porque toda a... E daí, toda ideia tem por detrás um interesse. Esse interesse tem vários sentidos. Primeiro, tem o sentido mais raso de um interesse como interesse da dominação, numa posição assimétrica em relação ao outro. Mas tem os interesses, que é um pouco da maneira como ela utiliza, que tem a ver com os pressupostos que estão por detrás de todo tipo de perspectiva. Lembra lá no começo que ela estava pensando quais são os interesses que estão de trás disso? E nesse caso, muitas vezes, fica difícil fazer a relação com o interesse concreto, né? No primeiro sentido de interesse. Mas são interesses, ela está tratando como interesses, do mesmo jeito. E aí tem uma outra dimensão, que de novo, ela está fazendo, alguém falou isso na última aula, uma meta-antropologia. Então, portanto, ela está preocupada com as condições de possibilidade e com esses interesses epistemológicos que estão por detrás, ou seja, os pressupostos estão por detrás de todos esses tipos de... E aí ela faz uma relação com ela faz uma associação com a questão da comparação. O que ela vai dizer? Ela vai falar assim, olha, a comparação, ela parte do princípio de que as sociedades elas são todas diferentes, mas elas se relacionam com uma mesma natureza. E são soluções diferentes para os problemas que são, no fundo, problemas da natureza. Por exemplo, reprodução biológica. Então, tem vários tipos de parentesco, vários sistemas de parentesco diferentes. São soluções diferentes para o mesmo problema, que é a passagem do biológico para o social, segundo lá o Levi-Strauss, né? Ou passagem da natureza para a cultura, né? A questão da organização social tem a ver o quê? Tem a ver, de novo, com o mesmo tipo de problema. Você tem que ter vamos dizer assim, uma morfologia, você tem que ter uma organização no espaço qualquer. Você tem que ter uma relação com o meio ambiente no sentido de promover o que a gente hoje entenderia por a reprodução material dessas sociedades. Você tem que ter uma relação com o passado, que permita entender você como parte da mesma sociedade. Vai. Relações entre gerações, relações com outras comunidades. Então, você tem uma natureza com qual as diferenças culturais seriam alternativas para lidar com o mesmo conjunto de problemas básicos. Isso acontece com o indivíduo também. Supõe-se que o indivíduo se relacione com a sociedade como a sociedade se relaciona com a natureza. Todas as sociedades têm um modo de ser diferente, têm regras diferentes, digamos assim. Mas a relação do indivíduo é a mesma, entre aspas, em todos os lugares ele tem que se adaptar a essa sociedade, a essas regras. Ele tem que se movimentar nelas. Se eu fosse um homem, eu conseguiria fazer antropologia feminista? Muito difícil. Você pode fazer antropologia de gênero. Antropologia feminista, acho que... Não sei também, não sou um especialista nessa área.
Então, precisaria talvez aí de um... Tem gente que trabalha com gênero, né? Mas eu acho que ser feminista, não sei, eu estou confuso também, Daniela. Eu Fazer acho. dessa forma pega mal, né? Não tem muita oportunidade, não. Porque É, como é que eu, masculino, representante do patriarcado, vou falar sobre a mulher? É por Seria- conta da questão do lugar de fala, né? Isso pega muito no lugar de fala do feminismo. É isso, eu posso falar como masculino, né? E dialogar com o feminismo, tudo bem. Mas no diálogo assim do feminismo com o marxismo, né? Que está aqui na parte o problema das mulheres. Até tudo bem, assim, a questão não é se existe rico que escreve sobre marxismo. A questão é que quem fala sobre marxismo coloca isso em todo e qualquer espaço da sociedade, assim como as feministas, né? Trazem esse debate para todo e qualquer espaço. agora vamos voltar lá na questão do... Ô, Guilherme, por que te chamam de dar luz e não simplesmente Guilherme ou Luz? Que você é Guilherme dá luz, é isso? Foi Guilherme da Luz. Aí, quando eu tinha 15 anos, começaram a me chamar de da Luz, e não de Luz. Aí eu acho que Luz ia ficar muito, né, sabe, pretencioso, Não assim, sei, sabe? precioso. Ah, sim, você chegou e você ilumina. A luz... Não, dá luz. A luz, tá. Você vai fazer que nem o da Mata. Você sabe que o da Mata, ele mudou o nome dele para poder, nas referências, Mata, ele quer ser da Mata. Então ele juntou, né? Eu não sabia Aliás, como o disso. Radcliffe Brown. Como o Radcliffe Brown. Só que por motivos diferentes. O Radcliffe Brown, ele era Radcliffe Brown. Aí ele botou o tracinho no meio, que na Inglaterra é um sinal de uma ascendência aristocrática. Diferente do Evans Pritchard, que já era um aristocrata. Então, o Evans Pritchard vem de berço. O Radcliffe Brown apareceu em algum momento, quando ele estava lá em Cambridge. Você não nasceu. Aliás, eu ouvi essa história, não sei. Ele estava sempre pousando assim, né? Ele tinha por quê? Porque a fotografia dele ficava melhor, né? E ele disse que ele ensaiava dormir numa determinada posição para se ele morresse. Nossa, ele tinha aquele negócio das blogueiras que esse lado do rosto é mais bonito do que esse, é mais simétrico. Tinha, claro, tinha, presidente. Era muito Doideira. vaidoso. Aparentemente era muito vaidoso. Mas eu comecei a fazer o que todos nós gostamos, que é uma boa e velha fofoca, mas eu esqueci do que a gente está falando. Ah, sim, por que ele está falando do marxismo? Qual é o objetivo do marxismo? Ele está falando do marxismo, Guilherme, para fazer justamente essa relação entre unidade, sociedade e comunidade e uma perspectiva que não se deixa enquadrar numa unidade, porque a unidade ela tem um interesse. Ela tem um... Então, o debate entre esses dois traz à luz justamente o que é as diferenças. Fez sentido? Mais ou menos? Vocês querem dar uma olhada nesse debate? Vamos? O Rodrigo estava querendo falar um tempo atrás, você chamando Guilherme, eu acho que você está confundindo os dois. É o Rodrigo ali, ó. Rodrigo estava querendo falar? Obrigado, Dani. Rodrigo. Não, é sobre a questão ainda lá da discussão passada. É porque, por exemplo, eu acho que não é uma questão de capacidade, mas de posicionamento político. Porque, por exemplo, a gente tem uma professora na UNB que trabalha masculinidade e ela é sensacional. E aí, por André? exemplo, masculinidades, Mas quem você está falando? da Berenice Bento. Berenice, ok. E aí, por exemplo, o ponto que eu quero colocar é, por exemplo, é uma questão de posicionamento, aí tudo bem, a gente vê como a sociedade se estrutura, né? Aí a gente tem, por exemplo, né, sociedade patriarcal, tem toda uma questão de opressão, submissão, né, exploração. Então, por exemplo, você tem uma perspectiva masculina tratando sobre o, né, o feminino, o feminismo, no caso,
Foi como o Max falou, tem a questão do lugar de fala, né? Por exemplo, tem mulheres capazes de fazer isso muito bem, então não teria o porquê de eu fazer. Só que, por exemplo, aí que eu, Não, mas peraí. Pera. Você está falando do quê? Tem mulheres muito Então, boas para fazer o quê? Para falar do masculino ou para falar falar do feminino? sobre feminismo. Que aí, por exemplo, Mas, Rodrigo, você reparou no buraco em que você entrou? Não? Você entrou no não. buraco e nem reparou, né? Na hora que você fala que que tem mulheres muito boas para falar de feminismo, você está dizendo o quê? Que você não precisa fazer porque, ok, elas têm... Não é muito condescendente da sua parte? Você está Não, dizendo mas que se elas não fossem boas, você faria? não, esse é o meu ponto. Não é porque elas são não é esse o ponto, entendeu? Porque, por Ok. exemplo, em teoria, o que eu estou tentando dizer, por exemplo, não existe esse recorte específico, entendeu? Qual Existe uma questão recorte? de as mulheres serem boas e por isso que eu não falo. Não é esse o ponto. É porque existe uma Ok. demanda política para isso. Existe uma demanda. Mas não é só isso, não. É também uma perspectiva epistemológica. Como você pode falar da condição? A ideia de que a teoria está ligada a uma experiência de vida. Por isso que tem uma multiplicação enorme, porque são várias experiências de vida diferentes. E cada uma vai falar sobre a sua experiência. Então, não tem possibilidade de você ter uma unidade nesse sentido. E a ideia é de como expressa experiências, como elas expressam experiências de vida, você não pode expressar a experiência de vida de uma outra pessoa. Porque você não é, que a experiência de vida dela não é sua. Não, mas, por exemplo, você expressa através de uma relação. É diferente, mas é uma perspectiva. Que é, por Peraí. exemplo, Não. Não é que você expressa a perspectiva do outro através da relação. Você tem sua perspectiva em uma relação. sim, relacionar. Pode ser É nesse relação com o sentido. feminino. Mas Eu a não vou partir falar daí, sobre, mas é a minha relação com isso. Eu não sendo feminino, por exemplo, não estando dentro dessa perspectiva. Tipo, esse você era o está meu falando. ponto, que, por exemplo, quando Sim, a mas Berenice vai falar eu sei. sobre... Eu tô centrando nesse ponto. Eu fui amigo de uma grande feminista, que é a Mireia. Que é uma feminista, acho que de segunda geração e tal. Eu não entendo muito dessas coisas assim, mas. O, e assim, toda vez que eu falava com ela, parecia que o chão estava abrindo assim, debaixo de mim, sabe? Eu estava caindo. E é um pouco. A maneira como você colocou está mostrando, ou pelo menos expressa, uma incompreensão do princípio. Esse que é o ponto. Eu não consigo deixar de ser um analítico. Então, em que sentido uma incompreensão? Repara que quando ela fala que a gente tem no fundo ela está dizendo, eu nunca consigo chegar ao outro, eu nunca consigo vê-lo, tem sempre uma... O que ela está falando? No fundo ela está repetindo isso que está presente no debate feminista, que é cada mulher expressa a sua condição. E como cada condição é diferente, claro que as teorias têm de ser necessariamente diferentes. E você não pode, e qualquer tentativa de colocar uma sobre a outra significa uma tentativa de dominação, uma repetição do patriarcado, num certo sentido. Dessa perspectiva, o outro, para mim, é uma experiência de vida que eu não tenho acesso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, no máximo, criar uma metáfora a partir do qual eu possa tentar expressar a complexidade do outro de uma maneira, de uma outra maneira do que eu tenho feito. É a mesma coisa em relação ao feminino. Nós, homens, não conseguimos expressar o feminino. Nós talvez consigamos pensar numa metáfora a partir do qual a gente pode pensar a complexidade dele. Mas mesmo assim, tem uma diferença. As diversas etnias da Papua Nova Guiné não necessariamente têm antropólogos para expressar isso. No entanto, na nossa sociedade, a gente tem muitas mulheres que se expressam a partir da perspectiva feminina. Então, eu falar por elas, eu não estou, no certo sentido, tentando calar as vozes dessas mulheres. O que eu posso fazer? Eu posso falar do masculino.
em relação ao feminino. É claro, aceitando os pontos do debate os pontos do debate que elas estão propondo e vendo sob a perspectiva delas. Você continua podendo fazer uma sociologia de tipo marxista, por exemplo, pensando classe social, etc. Mas você vai dizer outras coisas. Vai pensar outros. Você não está pensando no feminino. A gente vai ler lá em ICS. ICS é Indivíduo, Cultura e Sociedade, que é outra disciplina que o Rodrigo tem o prazer ou o desprazer de me acompanhar. E a gente vai ler um texto do Aragão que vai falar em nome da mãe. Ele está falando de mulheres, mas está falando de uma perspectiva masculina. Pondo as duas coisas em relação, pensando aquilo a partir de um sistema de valores. Não significa que isso seja... Fala, Dani. Se você quiser terminar aí, tudo bem. Eu queria voltar primeiro a palavra para o Rodrigo, para ele fazer a tréplica dele. Não, a questão que eu estava falando, acho que vai muito mais nessa questão, por exemplo, como o Aragão propõe. Não seria, né? Mas, enfim, eu entendi. É uma questão de princípio, de pressuposto mesmo, né? Mas, Exatamente. enfim, é isso. Só que tinha outra coisa que eu queria falar, é que, por exemplo, quando ela coloca essa perspectiva muito dual. Aí, por exemplo, quando a gente vai fazer essa análise da questão de gênero, por exemplo, a gente não tem compreensão total do gênero dentro da nossa sociedade. E aí, por exemplo, eu vou fazer essa análise de gênero dual e colocar isso em relação a uma outra sociedade, por exemplo. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando bastante, né? Porque ela mesma coloca que os papéis de gênero não são reproduzíveis em algumas sociedades, até porque naquela está estudando, né, também. E aí eu fico pensando nisso, né? Do tipo... Ela tem uma ideia muito legal, que é essa ideia de quebrar com essa metáfora da sociedade versus natureza, indivíduo versus sociedade, nessa homologia. Então, a pergunta dela é, será que a gente pode dizer que os problemas são os mesmos em todos os lugares? E, professor, outra coisa é porque, por exemplo, parece-me que ela coloca distante, mas, por exemplo, quando a gente vai ver, a nossa sociedade não tem esse sistema de gênero binário. E mesmo na época que ela escrevia, já não tinha. E aí, essa é outra coisa que tipo, eu fiquei incomodado, porque, por exemplo, se ela estivesse fazendo um distanciamento de mostrar aqui de uma forma para exemplificar a diferença do lá, era uma coisa, mas ela já sai daqui com essa perspectiva binária de gênero, entende? E aí, por exemplo, é nesse sentido que eu fiquei pensando também essa questão de uma perspectiva de fora dessa binariedade. Não necessariamente um homem falando sobre a mulher ou a mulher falando sobre o homem, mas uma outra perspectiva, entende? Era mais nesse sentido que eu queria trazer também essa discussão de outro falando de outro, não necessariamente masculino e feminino. Não, tudo bem, mas aí falta num outro ponto. Será que você tem um outro gênero nessas sociedades? Que Professor, sociedade, eu acho... professor? Você tem que identificar. Não, eu Tem que sei, mas falar, olha só, depende. você identifica, eu sei. Eu concordo com você, depende. Mas o meu ponto é o seguinte, que isso é uma questão etnográfica. Talvez, inclusive, a distinção de gênero não faça sentido. Ou como a gente entende distinção de gênero. E a universalização dessa distinção de gênero está ligada ao componente biológico. Ela é bem explícita nesse aspecto. Uma natureza sobre... Com isso eu não quero dizer... Eu não acho que ela ignore essa questão da multiplicação do coisa de gênero. Ela está falando de uma outra coisa. Ela está falando de uma série de metáforas que, na antropologia, estão falando de outras sociedades, a partir das nossas metáforas, né? Assim, no nosso...
E o que tem aqui, independentemente de que você pense 1, 3, 4, 5, 6 gêneros, o que você está pensando é que há você está pensando na relação do indivíduo com a sociedade, sempre. E se o indivíduo não for uma unidade? No fundo, essa é a proposta do livro. E se o indivíduo não for uma unidade? Que você possa distinguir claramente entre masculino e feminino. E se o indivíduo for construído por um conjunto de relações, for um composto? Repara como a própria ideia de gêneros diferentes fica complicada? É porque, professor, eu tenho uma questão que me inquieta, porque, por exemplo, não sei, aí parece que ela confunde, ou pelo menos não sei, posso estar... É a questão de gênero com sexo biológico, que aí são coisas Não, totalmente acho que não. diferentes. O que ela está falando é outra coisa, Rodrigo. O que ela está falando é que existe... Lembra aquela metáfora da sociedade enquanto está lidando com os mesmos problemas universalmente, que são diferenças... a cultura estabelece diferenças sobre um conjunto básico de problemas. A diferença sexual entra aí nesse registro, como algo dado pela natureza que a sociedade tem que elaborar em 1, 2, 3, 4, 5 gêneros, não tem problema, mas a diferença biológica, ela não está defendendo isso. Ela está dizendo que isso é um suposto do nosso conceito de sociedade e de diferença. Tá? Vamos ver, enquanto o Rodrigo fica pensando na tréplica dele, vamos fazer uma rodada. Vamos começar lá pela Verônica. Verônica, e aí? Tô aqui pensando, professor, ainda sobre. Tá bom. E você, Dani? Desculpa, Verônica, te interrompi. Você quer falar mais? Não, não, pode passar. Dani, e você? Eu não sei se foge do debate, do texto, acho que sim. Mas é que assim, ó, dentro dessa perspectiva singular, a coisa é tão singular a ponto de mulheres falarem assim, eu não quero ser feminista, eu quero ser feminina. E defender o direito delas ao uso de perfume, como é que chama aquilo? Salto alto, maquiagem, Ok. cabelo alisado, florido, etc. Pois é. E em contrapartida, elas abominam mulheres que querem deixar pelo no sovaco, entendeu? Cabelo na perna, barba, sabe? Deixa tudo ao natural, né? O E Natural. também, isso, pinta o cabelo de azul, então quer dizer, as feministas têm uma estética, né, dentro da universidade, são tipo assim, as Não esquisitas. necessariamente, eu sei, mas isso não está necessariamente ligado ao feminismo, E não enquanto... só, aí tem as professoras universitárias, né, elas usam salto alto, isso aqui, daí começa a falar sobre a libertação das mulheres. Então, quer dizer, é tão plural essa coisa do feminismo que, assim, Você não ó, consegue enquadrar. Você não consegue enquadrar. Esse é o ponto dela. Você não consegue enquadrar num todo. Cada uma experiência diferente. As mulheres querem usar salto alto e se depilarem. Isso faz parte da experiência delas, tem a ver com elas. Ok, não tem. A outra vai dizer que isso é um sinal de dominação. Aí a outra vai falar assim, não, olha, isso aqui é minha experiência, tem a ver com o feminino. Eu não acho que isso... Eu tenho direito ao feminino. Por que o feminino tem que se submeter ao a sua experiência? Não. É uma eu outra acho que isso expressão daí, do ó, feminino. não conto pra ninguém, mas acho que tem a ver com níveis de inteligência. Tudo bem, você pode estar insatisfeito com a sua imagem, você quer mudar ela, porque você quer mudar ela. Agora, você pode se submeter a padrões da sociedade, por interesse dos homens e tal, né? Assim, ou no geral, então, sua mãe, que quer que você tenha um bom marido, e aí você simplesmente faz coisas sem pensar. Eu acho que muitas meninas que ficam cuidando demais da aparência são menos inteligentes. Agora, não necessariamente as que não cuidam são mais inteligentes, não é verdade. Também pode ser desleixo por causa de falta de possibilidades, enfim, né? Ou pode ser uma teoria, ou pode ser um... Enfim, tem todos os tipos de experiência. O problema, a questão é você tentar reduzir isso a uma perspectiva só. Dizer isso é assim, isso é assado. Não, elas E se também multiplicam.
Só mais uma questãozinha, assim, né, da minha visão pessoal sobre isso, é que, assim, tipo, lendo, né, artigos de gente de direita, conservador, que começa a entrar nos espaços de esquerda para debater, né, que eles falam o seguinte, que as mulheres, elas querem, tipo, diminuir os homens, tal, porque agora os homens não podem mais corporificar as mulheres em propaganda de cerveja, só que ele não percebe que isso é uma dominação. Ele só vê a dominação, no caso das mulheres, pararem com a violência, a agressão, né, de tornar a mulher um objeto. Mas ele ele acha que isso é legítimo, que isso faz parte da sexualidade, sabe? Faz parte, assim, da vida plural. Como se você quisesse proibir o ar, entendeu? De fluir. Muito Eu interessante. achei. E tem várias mulheres que são, que fazem disso uma, um modo de existência. Os modelos, por exemplo, que é a expressão do feminino como um modelo, enfim, tem a ver claramente com sexualidade, etc. Você pensa dessas mulheres, enfim. Axa, seus comentários. Eu acho que em relação a essa parte do debate que a Daniela trouxe, eu acho que, por exemplo, o feminismo, ele trouxe à luz essa questão de por que que as mulheres usam tais coisas, se vestem de tal maneira, por que que isso acontece? Trouxe à luz ali o motivo, a construção do ideal masculino de feminilidade, e aí cabe à mulher escolher o que ela quer usar, como ela quer ser. A questão, o foco do debate é liberdade de ser como você quiser ser. Independente se você escolheu o salto, o batom, e agora você sabe de onde vem, você agora tem essa reflexão mais pública de que é uma construção social da ideia do masculino sobre a feminilidade, é uma construção da preferência masculina. Ok, eu tenho noção disso, mas eu quero continuar usando meu vestido, meu salto, tendo noção dessa questão. Ou então, não, eu quero mudar isso, já que isso me incomoda, eu quero parar de me depilar, eu quero, enfim, fazer diferente, porque eu escolhi assim. Eu quero ter uma família tradicional, eu quero ter filho, eu quero ser casada, porque eu escolhi assim. Então, a questão é você escolher o que você quiser, a liberdade de ser como você quiser ser. Eu acho que esse é o foco, não essa questão de, porque fulano é menos inteligente. Não, agora que você tem noção de onde vem cada coisa, enfim, é poder escolher, a liberdade de escolher e não ser obrigada a usar um salto, a ser casada, enfim. É sobre isso. Bárbara, seu comentário. Oh, desculpa, terminou? Que tem gente Não, que peraí, deixa transforma. eu passar para a Bárbara, aí depois eu te dou o direito à réplica. À tréplica, desculpe. Bárbara, é você, Bárbara. Professor, então, essa coisa do que ela fala no texto do indivíduo não ser o indivíduo não ser uma unidade, né? Assim, eu fico querendo, tipo, uma parte de mim consegue questionar isso e se apropriar, né? Tipo assim, entender que é uma categoria nossa, né? Mas outra parte de mim fica meio ainda perdida, assim. Será que essa não unidade seria um pouco assim, tipo, o inconsciente coletivo, o efeito, sei lá, tentando que alguma coisa assim? Eu sei que não precisa também definir, talvez parte disso seja não definir justamente, colocar, né? E tentar separar de novo, mas será que tem a ver um pouco com o inconsciente coletivo? Olha, pode ter a ver, mas acho que essa não é a coisa que está no primeiro plano. Eu acho que no primeiro plano, a sua dificuldade tem a ver com o fato de que na nossa sociedade essa relação indivíduo-sociedade é absolutamente central. Para nós brasileiros, que nós estamos acostumados a pensar os indivíduos como unidades. A gente também tem muito uma coisa hoje em dia, né, no individualismo mesmo, né, de personalidade, de quem você é, seja você mesmo, tipo, coisa assim, eu acho que fica mais difícil entender ainda como que o indivíduo não é uma unidade assim, fechada. E eu acho que isso também cega a gente para muitas coisas, né, muitos problemas coletivos.
Não, de e não tudo. apenas isso, do ponto de vista da antropologia, isso faz com que a gente não tenha dificuldade de entender justamente uma sociedade que funciona com pressuposto diferente. E como você consegue fazer ultrapassar isso? Aí a importância de você fazer uma crítica. Nesse caso, você parte da crítica desse suposto. E a crítica desse suposto não está no outro, está em você. Faz parte da sua sociedade. Daí a importância desse capítulo sobre o debate feminista. Porque é justamente a partir desse debate que ela vai encontrar instrumentos para fazer a crítica a essa suposição. Agora fez todo sentido mesmo, isso de por que ela pega o feminismo, né? Porque também, por exemplo, essa ideia de o que é ser mulher, né? Tipo, até num nível de personalidade mesmo, né? Tem características que a gente hoje já desconstrói um tempo, né? Mas que a gente tinha atribuído a uma unidade essencial, várias unidades de um grupo, né? Como características pessoais, assim, que eram, enfim, fundantes daquela pessoa. E agora a gente está vendo que não, né? Questiona, no feminismo fez isso. Então, talvez é um bom caminho mesmo. E aí, olha só. Aí tem uma outra questão, que ela vai lá no final do capítulo, que é a relação entre o feminismo e a antropologia. E essa parte é interessantíssima. Por quê? Porque simplesmente. E aí ela vai usar a metáfora do ciborgue, da Haraway. Qual é a metáfora? Que são duas partes que não se encaixam, que não. que são comunidades diferentes que têm perspectivas diferentes sobre o seu tipo de produção. Então, a produção do ponto de vista elas não existem, os supostos são diferentes. O suposto do feminismo, qual é? É justamente essa multiplicação de pontos de vista, a relação com a experiência, a ideia de que o todo tem um interesse, você tentar colocar isso tudo, tem um interesse, que esse interesse é masculino, etc. Já a antropologia, ela pensa essa relação como relação entre unidades diferentes. Sociedades diferentes são unidades diferentes. Você tem uma diferença entre nós e eles, né, que marca Então, o que você tem? A antropologia assume, ela também tem uma outra coisa, ela aceita a multiplicidade de pontos de vista dentro da própria antropologia. Não só a multiplicidade de pontos de vista dos nossos, que pertencem a uma sociedade, como dos próprios antropólogos que estudam aquela sociedade. Falar de sociedade, você está falando de humanidade, né? Olha só. E, então, ele incorpora a antropologia feminista como mais uma dessas vozes. Com a qual ela tem... Peraí. Claro, Eu só quero claro. comentário. Não, acho que é por isso que é óbvio que é por isso, né? Mas que a gente é visto pelos outros como os advogados da diversidade, né? Tipo assim, um Os pouco. antropólogos, você fala. Aham. Então, você tem uma série de complicações, né? E por isso, talvez, a antropologia tenha dificuldade, ou uma certa antropologia tenha dificuldade, de levar a sua voz até o último, entender a perspectiva feminina até as suas consequências mais radicais. Deixa eu falar. Claro. Yes. É que Por que assim, eu não né? deixaria, Dani? Porque tem tréplicas e rodadas e coisas assim, os métodos, entendeu? Não Muito entendi. doidos. Mas é que pessoas muito inteligentes, daí não sei o que digo a ciência, pessoas muito inteligentes, elas dão o máximo
delas, elas dão a vida delas por um ideal. Uma ideia, Hum. Marie Curie, né, eu acho que é assim que fala o nome dela, ela precisava coisa radiativa e tal. Tudo bem que ela não sabia que ela ia morrer por causa disso, mas ela fazia. Sabe, Newton trabalhava extensivamente, etc, etc. A gente sabe disso. Que, assim, então, assim, pessoas que não trabalham com ideias são menos intelectualizadas. E isso daí que eu tô falando não é preconceito, é ciência. Tem pessoas que são mais, tem pessoas que são menos capazes de lidar com conceitos abstratos. Pessoas que acham que empoderamento é você se vestir como a sociedade quer que você seja, elas estão perdendo um elo aí, entendeu? Da autonomia delas. Agora, você se olhar no espelho e falar, nossa, eu tenho tal proporção de corpo, eu acho que eu fico mais bonita com uma saia, entendeu? Que fica largo na base, ou então eu acho que fico mais bonita com, tipo, parecendo um sino, sabe? Com uma camiseta grande, que tal, tal, tal. Então, isso é inteligência, sabe? Eu acho que, né? Ai, que bonito. É você ser bonita como você é, e não como a sociedade quer que você seja. E tem mulheres que fazem o perfil mesmo, né? Já vou vestir uma roupa bem colada que meu corpo é assim e tal. Uhum. Agora, ficar passando frio à noite, saber que é perigoso sair na rua vestido daquele jeito, que você vai ser mal vista, né? Eu acho que não é inteligência, sabe? Nem empoderamento. Eu acho que não adianta lutar por você se vestir, sabe, de formas que incomodam o seu pé, etc. Não tem a minha visão. Mas eu acho que a gente tem tido, a situação na sociedade tem mudado muito, de maneira que eu acho que, do meu ponto de vista, pelo menos tem havido ganhos. É, a nossa sociedade tem um fundo muito machista. Todo mundo concorda, né? Tem mas não é, por exemplo, a realidade em que eu vivo. Já é a realidade em que a Carol, minha mulher, vive, que ela é advogada e a advocacia, o direito é um super machista. Mas não é a realidade em que eu vivo, por exemplo. Nem a maneira como eu me represento. A minha questão é outra. A minha questão é como eu posso ser o, qual é o meu masculino? Qual é o masculino que é possível? O meu masculino nesse mundo contemporâneo, com todos esses debates, que eu acho apropriados. Como eu posso tomar posse desse masculino? São outras questões. Tem a ver com... que, num certo sentido, assumem essa multiplicidade de perspectivas diferentes e de experiências sociais diferentes. Professor, agora posso fazer outro comentário? Foi mal. Mas é claro que você pode. Eu mandei no chat, mas abrir. agora acho que eu entendi outro ponto. Okay. É que, tipo assim, que é igual, ouvindo a Daniela falar, eu discordo um pouco dela. Não sei se eu discordo, mas eu vou trazer outro ponto, porque às vezes a gente acha que está discordando, está concordando, enfim. E às vezes ela tem até outra visão e eu não entendi ainda, não cheguei ao ponto. Mas, enfim, que é tipo assim, que eu acho que uma coisa central, assim, talvez, do feminismo, que foi muito revolucionária, é a possibilidade de perceber que há coisas por trás de quem a gente é, entendeu? Tipo assim, poder perceber que escolhas pessoais, escolhas, modos de sentir mesmo, assim, e acho que isso também acaba que, por isso que parece também um pouco com a antropologia de alguma maneira, e eu acho que a antropologia tem estado bem mais feminista também, se apropriado disso, talvez seja por isso. Mas essa capacidade de perceber que há categorias por trás das coisas, então aí faz sentido mesmo você querer usar... Categorias interesses, né, que ela está chamando. É isso, desculpa te interromper. Isso, tipo categorias e interesses, né? Então, por exemplo, não quer dizer que as pessoas não vão se comportar de determinada maneira agora que elas sabem que existem essas categorias. Só quer dizer que saber disso é importante, entendeu? Tipo, saber que aquilo está operando recupera a autonomia, né? Um pouco assim, talvez, ou amplia a diversidade por si só, entendeu? Um pouco assim, não sei. Eu acho que você tem razão. De novo,
eu acho que se a pessoa quer se vestir do jeito que ela quiser, ela tem todo o direito. Isso representa a autonomia dela, ela tem a experiência dela, ela sabe o que ela está fazendo. Não cabe a mim, ou acho que pelo menos a mim, como não cabe a mim julgar ela. Eu tenho uma perspectiva meio, não sei, fantasiosa. Acho que a gente fantasia demais as Ok. coisas. A gente tem uma perspectiva meio que dessa questão de reconhecimento da identidade, a partir do reconhecimento do que é a norma e como ela é, né, estabelecida. Tendo esse conhecimento, a gente pode fugir. Só que, por exemplo, a gente entra em vários pontos que a gente pode colocar em perspectiva. Por exemplo, a questão do usar ou não uma roupa não tem relação direta, necessária, com a ideia de ter conhecimento ou não sobre o que me faz usar determinada roupa. Ou, por exemplo, o exemplo que a Daniela deu, vou usar saia porque, sei lá, a minha cintura é fininha e meu quadril é mais largo, então fica... Enfim, a própria ideia de essa construção do que é beleza, enfim, já é uma construção. Então, por exemplo, e aí, enfim, como você falou, tem determinados lugares que a gente vai se portar, por exemplo, a sua esposa, ou qualquer exemplo no geral, por exemplo, a gente tem uma perspectiva de usar o nosso código de roupa, de vestimenta, não é um código nosso. Por exemplo, a gente vai trabalhar de terno e gravata fazendo 40 graus. Por exemplo, eu sei que isso não faz sentido nenhum dentro da minha perspectiva e da minha realidade, mas ainda assim eu não quebro com as barreiras da normatividade. Do tipo, eu ainda sigo, entende? E aí, enfim, eu fico só pensando nesse sentido, tipo, tudo bem, é libertador ou não o conhecimento, é complicado, mas a É, gente não faz essas escolhas tão livres, assim, né? Não é do tipo, tenho conhecimento sobre tal coisa, vou tomar as minhas decisões a partir disso. Você toma em relação a isso, né? Não isolado. eu acho que você tem razão. Mas a gente está falando muito do feminismo, né? Mas e da antropologia, como fica? Fez sentido para vocês toda essa discussão e a relação disso com o nosso... O que a gente tira disso para o nosso curso de métodos e técnicas? Posso falar? Sim, por favor. Tem um texto que eu acho bem interessante que fala sobre isso, da Harding, sobre a objetividade forte, né, na produção da ciência, né. Eu acho que aí ela traz a noção de que para você criar ela pensa objetividade não no sentido, vamos ser objetivo, vamos falar exatamente sobre isso, mas para você construir uma ciência que seja mais fidedigna, eu acho que é uma palavra melhor, você precisa de vários pontos de vista, né? E você precisa levar em conta todos esses pontos de vista nesse discurso, essa multiplicidade de vozes, né? Mesmo. E aí eu acho que na antropologia a gente estava falando sobre se um homem pode fazer uma antropologia feminista. Não acho que ele pode fazer uma antropologia feminista, mas ele tem que sim levar em conta o debate feminista na construção dessa antropologia, independente do que ela for, né? Ele tem que sim levar em conta relações de gênero, relações de raça, relações de classe, durante a construção desse saber, desse conhecimento, né? Eu acho que é levar um pouco para esse lado, assim, né? Você não vai criar uma coisa que seja só uma coisa, outra coisa. Esse encontro de diversos pensamentos, diversas Olha, teorias, diversas... tem muita boa teoria e muito boas observações que não necessariamente não são feministas nesse sentido, cujo diálogo, às vezes... Por exemplo, vou falar da minha pesquisa. Eu estudei política no Congresso, política no... Eu não me sinto... a política que eu encontrei, ela era muito masculina. Acho que a política no Brasil continua sendo muito masculina.
E eu acho que, não sei se eu seria capaz de fazer uma antropologia do feminino na política. Não, mas você entende como que ela ser masculina, a política ser masculina, influencia na produção do seu trabalho, influencia em como que aquele lugar organizado tem aí Olha, sim uma visão de gênero, né? Tem aí sim tem, um porquê pode que ter. é um espaço masculino, né? Eu acho Uhum. que você já está levando em conta, assim, Você está sendo uma muito mais parte generoso desse com o meu trabalho do pensamento. que eu. Está sendo muito mais Assim, eu generoso com tenho o que meu ler, trabalho do que né, eu. para saber. É. Mas eu acho que entra, assim. Enfim, de todo jeito, o que eu acho? Eu acho que isso tudo está dentro daquela coisa que a gente já, aquela metáfora da, da xícara de chá. Cada abordagem que você propõe, ela tem seus limites. Algumas coisas cabem nela, outras não cabem. E também aí é uma questão prática. Você não consegue dialogar com tudo ao mesmo tempo. Pega o próprio texto da, da estratégia. O que é? Ela tá consolidando o problema de uma maneira é, muito direta. Olha só, temos esses problemas, temos essa metáfora aqui não consigo. Como é que eu posso criticar isso? Olha só, para isso eu vou precisar encontrar dentro da minha sociedade algo que possa me permita pensar de uma maneira diferente, fazer a crítica dos pressupostos, utilizar para isso coisa feminista. Agora, como é que então eu vou representar como é que então eu vou representar a pessoa como essa realidade composta? A partir de uma outra metáfora, que é a relação entre a oposição entre dádiva e commodities, que é uma outra metáfora que a gente usa na nossa para tentar criar uma outra complexidade que seja que consiga de alguma forma dialogar com aquela ou expressar não aquela complexidade, mas uma complexidade semelhante. Sei lá. Semelhante também é uma palavra ruim. Para nós, né? Não para eles. Então, eu acho que quando a gente... E mais, quando a gente estabelece um interesse de pesquisa, necessariamente a gente deixa outros interesses de lado. Então, por exemplo, para falar de guerra, para fazer uma antropologia da guerra, eu, por exemplo, eu não tenho nenhum investimento nisso anterior. Algumas coisas assim, mas não tenho investimento. Então, a quantidade de coisas que eu teria de ler, que eu teria de me aproximar, que eu teria de pensar para poder chegar lá é muito grande. Isso, é, isso fala das minhas limitações. E fora que isso não está nos meus projetos. Poderia estar, mas não está. Então, a gente, o problema não é ter limites. O problema não é usar metáforas. O problema é desconhecer os limites, fazer de contas que eles não existem, achar que eles não existem, que você consegue falar de tudo. O problema é não saber que você está usando uma metáfora. E como ter coragem para fazer a pesquisa? Bom, tem gente que tem, né? Como é que você vai... E a guerra tem uma coisa muito particular, eu acho. Você não pode chegar assim, vou falar aqui com o russo, posso fazer uma entrevista para você? É guerra, ou você está de um lado ou você está de outro. Diga, da luz. Eu acho que vai também muito na multiplicidade de vozes que você tem sobre o mesmo tema, né? Ao mesmo tempo que você pesquisa sobre política brasileira, muitas mulheres também pesquisam sobre política brasileira.
a sua caneca, ela pode ser em um determinado momento, de um determinado tamanho, né? Outras canecas também estão ali, né? Mas você junta todas essas canecas assim, e você pode beber de vários lugares, usando essa metáfora, né? Eu acho que a gente escreve, a gente nunca vai conseguir falar sobre tudo, né? Eu acho que você tem um ponto nisso, eu acho que isso é muito verdade, assim. Mas quanto mais pessoas escreverem sobre o mesmo tema, melhor. Mas dentro disso você vai ter que tomar decisões. É, E quando tem as decisões significam que você vai se opor a alguns e vai se associar aos outros. Ou se opor a todo mundo também dá. Ninguém consegue fazer algo que seja mais. Tentar fazer isso é repetir o que as outras pessoas estão dizendo. A antropologia é um tipo de conhecimento que valoriza a multiplicação da diferença das suas próprias perspectivas. Imagina, você vai estudar os trobriandeses, que o Malinowski estudou, como a Annette Weiner estudou depois em 70, ela chegou lá em 72, eu acho, 75, ou 75 quando ela publicou, enfim. Você vai estudar os trobriandeses. Você vai chegar lá, a sua tese de doutorado é uma folha assim, dizendo assim, olha, eu fui lá e vi que Malinowski tinha razão em tudo. Ponto. Faz sentido. O que a gente procura quando a gente está vendo um objeto, um fenômeno qualquer? A gente procura dizer outras coisas. Coisas que não foram ditas. Nem que para dizer essas coisas você repita a maneira de fazer que outras pessoas já fizeram, mas... A Bárbara... Queria falar, Bárbara. Mas é uma coisa meio fora de tópico, mas é porque agora é um pouco uma provocação isso agora da unidade do indivíduo, né, também. Porque, por exemplo, você está falando isso, ter limites é ok, mas é importante saber eles, né? Tipo assim, buscar ter consciência sobre eles. E quando você fala isso, eu fico com muito medo da minha capacidade de perceber os meus limites também, assim, se eu vou conseguir fazer isso, né? Aí, esses dias agora eu estava falando, eu faço terapia, né? Estava falando com a minha terapeuta e eu percebi esse ponto cego meu, assim, que eu fui educada, meu pai é militar, né? E aí tem uma dinâmica, assim, de educação que eu tive, onde não saber as coisas é muito ruim, é motivo de vergonha, assim, né, um pouco. É como se fosse ser uma vergonha se eu escrever um trabalho antropológico e eu não perceber alguma coisa, deixar passar alguma coisa, né? E aí, sim, agora pensando, se eu tinha esse ponto cego muito grande, eu achava que o mundo inteiro era assim, eu descobri que não é, que é uma coisa da minha cabeça, que eu como é que seria isso no... Por isso que eu perguntei aquela coisa do inconsciente, né, coletivo. Como é que será que é isso? Será que isso no indivíduo, assim, sei lá, não sei também agora, já me perdi, tô perdida. Deixa pra lá. Eu só queria comentar, porque é muito doido como que isso era uma coisa muito oculta para mim, assim. Por isso que eu fico curiosa também o que é oculto pra gente nessa tentativa de buscar consciência, né? Porque ainda assim vai ter coisas ocultas, né? Você falou que o mesmo problema que a Chatein está falando para a sociedade vale para a gente também, a perspectiva da gente. Como é que a gente vai criticar a nossa perspectiva de dentro dessa perspectiva? E aí nós temos nós temos ajuda, Bárbara, porque a gente está sempre em diálogo com outros colegas que pensam diferente. Olha, Ficou sem som, professor. Não estamos te ouvindo. Parece que voltou. Fala alguma coisa. Voltou, não. vocês estão me ouvindo? Sim. Ok.
alguma coisa aconteceu aqui, eu, como um certo meio ignorante, fiz uma bobagem. Mas, então, a gente tem diálogo com os outros. As pessoas vão te criticar, não se preocupe não. E por isso que é importante um debate aberto. Você fala, você me pergunta no meu texto, mas Luiz, como é que fica isso? Eu falo assim, eu não dou conta de pensar a partir do que eu estou propondo aqui, nem é o que me interessa. E é por isso também que um debate muito generoso, a gente tem que ser generoso com o outro, né? Claro que por detrás da crítica também tem pontos cegos. A própria crítica você pode apontar, mas isso é no debate, acontece no debate. Alguns são óbvios, né? Alguns são óbvios. Que partem das teorias que você usa. Se você se aproximar dessas teorias a partir dessa ideia de que elas têm limites, que elas iam lá, você vai por uma direção. Se você achar que elas falam tudo, você vai por outra. Faz sentido? Sim, faz sentido. É porque é muito louco mesmo, porque é uma coisa assim tão enraizada que eu não tinha percebido, que até a forma como eu leio as pessoas, assim, tudo, é numa expectativa de que aquilo vai ser totalitário, entendeu? De que aquilo vai saber tudo e aí fica muito mais angustiante, assim, os debates, tudo. Mas é uma coisa pessoal minha que eu não tinha observado até hoje. Me para muito, né? Porque me gera medo na hora, por exemplo, de fazer uma pesquisa minha e tal. Um medo maior do que talvez É, dos outros, mas enfim. você tem que ser capaz de se defender. Porque o debate significa isso. Olha, aqui é assim, eu partir desse pressuposto, a partir daquele. Às vezes tem coisas interessantes também. Ah, não tinha pensado nisso. Vou pensar. Que não significa que você vai mudar de opinião. Significa que você vai... Ou pode significar que o outro não entendeu direito, então você tem que explicar melhor, ou explicar de uma maneira que ele consiga entender. Ou ele não quer entender, e aí você tem que se defender. Tem várias possibilidades. Tá, vamos fazer uma última rodada do Coisa de hoje? Que tal? Vamos? Vamos começar com o Dallos, Guilherme. É receoso de você começar comigo, porque eu não sei como terminar o debate de hoje. Acho que foi bem interessante. Eu sinto que todo mundo vai ficar bastante pensativo depois dessa aula. Eu acho que tem muita coisa aqui para a gente pensar sobre indivíduo, sobre sociedade, sobre relações de gênero. Uma coisa que eu nunca tinha pensado antes era nessa forma como eu sempre fui muito averso a determinismo, né? Mas pensar na forma como a biologia realmente ela traz esses empecilhos que a sociedade de diferentes formas vão estar superando, vão estar se ajustando, vão estar lidando, né? É uma ideia um tanto nova assim para mim, e eu achei bem interessante essa parte do texto, assim. Eu acho que até agora eu estou refletindo um tanto sobre isso. Achei bem interessante. Legal. Você, Axa? Professor, não sei o que falar, não. Muita coisa para pensar. Tá bom, ótimo comentário. Você, Rodrigo? Olha, então, professor, não sei. Eu acho que o texto estimulou muito mais o debate do que eu imaginei que fosse estimular. Talvez porque, como eu falei, fiz uma leitura meio dinâmica. Mas eu tava pensando numa coisa aqui, mas não sei, eu fiquei pensando demais. Aí eu vou deixar a galera falar, se eu lembrar até o final eu falo, senão... Mas é isso, eu Você fala no gostei. outro encontro. Eu não achei que fosse gerar tanta discussão, não. Legal. E você, Dani? Que a antropologia ela deve ter uma visão da sociedade de cada indivíduo como um ser especial, como alguém a ser ouvido, assim como no feminismo é, e ela faz esse paralelo entre os dois. Por que que a antropologia deve ser isso? Porque, na minha visão, por exemplo, eu não sei em qual academia que eu me encontraria, né, em qual tema de estudo,
mas sim, a minha visão de mundo é piramidal. Vocês podem ficar me chamando de elitista, de como é que chama aquilo? Preconceituosa, mas de verdade eu realmente enquadro a sociedade como tendo pequenos ali, tipo, mais capacitados e uma grande massa, sabe, que não, nem sabe quem eles são e que vivem assim, tipo, para subsistência, né? Tudo bem. Aí, se você for querer fazer um estudo, seja da base, falar assim, ó, que a base é a maioria, né? Se você falar assim, a maioria das pessoas vive para comer no dia seguinte, tá? As pessoas que vão ler aquele trabalho, os intelectuais, provavelmente eles vão falar, não, sabe, não, eu não me identifico. Se você falar, a maioria das pessoas vive por Deus, sabe, assim, por um ideal metafísico, acha que a vida é moral e não faria coisas ruins porque elas acham que estão sendo observadas, que vai ter um julgamento, etc. A maioria das pessoas não ia se enquadrar naquele seu ideal de perfeccionismo humano, entendeu? Das melhores coisas que você viu na nota da sociedade. Não estou dizendo que os ricos sejam assim, né? Mas, enfim. O que o antropólogo tem que fazer quando ele entra em uma sociedade grande ou pequena seria de, tipo, sabe, meio que pegar, assim, até as crianças, o que elas estão fazendo, como é que elas imitam os adultos, os jogos delas e tal, sabe? Não só as grandes questões, mas também as pequenas, as observações, e nas sociedades grandes também. Eu acho que colocar em estatística, né? Quantos por cento das pessoas acreditam assim? Quantas pessoas, né, por cento, agem daquela outra forma e tal? Porque só assim você pode analisar a sociedade. O problema é que a sociedade é composta por indivíduos diferentes, extremamente diferentes. Podem ser agrupados, sim, mas ainda assim, cada um é um universo, né? Que Porque são perspectivas diferentes, né? Uma perspectiva é a estatística, que você mencionou aí. Quando você está falando de estatística, o que está... todas elas são recortes, mas, de novo, são recortes diferentes. Você consegue dizer alguma coisa com as estatísticas, mas você não consegue dizer outra. Você consegue, por exemplo, pensar, estabelecendo o tipo, você pode pensar a quantidade de pessoas que tem cada tipo, por exemplo. Você consegue fazer isso. Mas você não consegue examinar as perspectivas diferentes que estão, por exemplo, dentro de um mesmo tipo. Fez sentido? Ou seja, para eu descrever a sua condição, sua Daniele, estatística não interessa. Não dá conta. a Para eu gente pode falar... conversar mais durante o curso sobre as estatísticas, porque eu também não enxergo elas tão limitadas assim. Mas depois a gente conversa mais, que é exatamente esse é o tema da disciplina, que é um encontro, você escutar aquele e ele te revelar uma visão de mundo, não números e coisas fáceis, assim, né? Porque isso é uma coisa que está regada no pensamento antropológico. Não é que a estatística não seja importante. Não se trata disso. Trata-se que ela permite pensar algumas coisas, mas não outras. E as coisas que nos interessam a pensar, muitas vezes, não cabem na estatística. Esse é o ponto. Conversar sobre estatística? Vamos conversar. Você, Bárbara? Eu não tenho nada a falar também. Então, tá bom. Então, vamos encerrando por hoje. Vou aqui dar pausa. Se você gostou da aula de hoje, por favor, dê um like no canal.